Terra. Irmãos, eu não tinha nada preparado para hoje à noite. Sim, vimos preparado para uma oração, para uma saudação. Mas veja só. Os mansos herdarão a terra. Quantos dão uma de valentão por aí, quando a gente pensava que era alguma coisa na nossa vida? E muitos a gente já viu descer às sepulturas, sem conhecer a Deus, que é a principal coisa que a gente deve fazer. Enquanto Deus nos prepara, nós estamos aqui na terra, sendo mansos e humildes, nós estamos herdando essa terra, que nós aqui somos apenas peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos de passagem, e essa passagem é curta. Por isso que nós hoje, levando a palavra do Senhor, dizemos para aquele que não conhece, aproveite a oportunidade, é de graça, não paga nada. Se alguém está em casa e diz assim, eu tenho a vontade de fazer como esses crentes estão fazendo, sai lá de Riachuelo, vem para cá, dizer que estão felizes, dizer que é bom servir ao Senhor, mas eu tenho vergonha. É o inimigo que está batendo na tua cabeça, na tua porta, para que você não faça isso. Mas em frente, venha e aceite Jesus como Salvador. Se não quiser vir aqui porque o inimigo quer te envergonhar, procure irmãos que moram aqui, como a irmã Damiana, o nosso irmão ali, e diga, olha, eu quero aceitar o Jesus como Salvador. Eu acho muito bonito o que os crentes falam aí. Entendeu? O que eles falam aí não é grandeza, é realidade, porque está escrito na Bíblia. O irmão Nilton está lendo aqui o capítulo 5 de Mateus, e tudo que ele está falando ali é o que está escrito. E por que ele vive feliz desse jeito? Porque bem-aventurados aqueles que seguem ao Senhor. Entendeu? Então vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, se desprenda das suas casas. A gente às vezes, irmãos, eu estou falando isso para os irmãos que estão nos ouvindo. Os que não são crentes, os ouvintes da palavra de Deus nesse momento. A gente às vezes chega cansado, chega meio doente, e a gente vem para a casa do Senhor. Rapaz, a gente volta totalmente restaurado. Restaurado. Porque é Deus quem faz isso na nossa vida. É o Espírito Santo que nos renova. Às vezes a gente diz assim, não, eu vou fazer isso para descansar um pouco. Venha para a casa do Senhor. Muitas vezes a gente tem a desculpa, não resta dúvida. Porque nós somos humanos, nós somos carne. E às vezes a gente não vai por um cansaço. Mas quando a gente está cansado, que vem, a experiência volta para nós imediatamente. Que a gente volta totalmente restaurado para nossas casas, feliz com Jesus. Não é verdade? Outra coisa que eu vou falar para a igreja agora, e para os ouvintes que estão nos ouvindo. Creio que muita gente não faz isso. Todos os dias, no nosso café da manhã, está aí a minha esposa como testemunha. A gente tem aquele papo, aquela conversa sadia, fala do amor de Jesus, coisa que a gente não fazia. Mas de onde eu não sei, só sei que sai de Deus. Todos os dias a gente tem que falar de Jesus na hora do nosso café, ou quando termina o almoço. Então isso são coisas, irmãos, que nos deixam maravilhados. Coisas boas que quando a gente termina de almoçar, a gente ora antes de fazer as refeições, mas depois Deus nos dá aquela sobremesa de palavra dele. Eu às vezes quero esquecer e Deus dá aquele choque na gente. Então é tão gostoso servir ao Senhor por esses motivos. Coisas novas que Deus coloca na nossa família. E família, irmãos, é o pilar de uma casa. Agora eu até misturei um pouco o que eu estava lendo aqui, mas é a realidade da coisa. Se a família não está bem, o pilar da casa não está bem, a sua vida espiritual na igreja também não vai bem. Isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Se o casal não está bem em casa, eu tiro como exemplo, e nós do ministério aqui, vamos ter que se render a falar essas coisas, mas se nós do ministério não estamos bem na nossa família, nós não temos um bom testemunho no nosso ministério. Porque o testemunho do ministério é a sua própria casa. Isso eu digo por experiência, por algumas coisas que nos acontecem, que o casal acontece. Então o que acontece? Quando a gente estamos bem, nós vivemos bem. Então é porque Deus está fluindo na nossa casa. E nós não podemos abrir essa brecha.
para deixar que o inimigo atrapalhe a vida entre uma família. Quando eu falo em uma família, irmãos, porque o inimigo, ele tem o primeiro passo do inimigo é atingir a família. A esposa, o marido ou um filho. Porque se ele fizer isso aí, ele consegue destruir uma família. E a família é um dos pilares que Deus mais olha, e foi Deus quem construiu a família, né? Graças a Deus. É porque tem hora que a gente foge um pouquinho, mas é assim mesmo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. Ô irmão, como é bom a gente ter sede de justiça. Viver na nossa comunidade justo. Justiça vem da palavra justo. É a gente ser justo. A gente não temer ao ímpio. A gente não chegar para nossos irmãos. A gente ter a paz do Senhor. A gente ter a comunhão com nossos irmãos. Isso é tão importante. Porque isso é a justiça que nós temos, porque Deus é justo. Se Deus é justo, Ele quer que nós, como servos do Senhor, como nós temos que dar um bom exemplo, nós temos que dar um bom testemunho, nós também temos que ser justiça. Nós temos que ser justo. A justiça é o do Senhor e nós temos que ser justo. Então é muito importante o aventurado aquele que herdará o reino de Deus, porque ele é justo. A gente às vezes vê algum irmão dizendo, não irmão, mas só isso, aquilo, outro, não tem problema. Não irmão, Deus não tem o meio peso e Deus não gosta de ninguém em cima do muro. Deus quer você na linha como trem, no caminho certo. Se você estiver pensando que vai agradar a Deus ou que vai entrar no céu, você bagalhando, você não adianta fazer isso, porque Deus não vai aceitar. Deus não aceita baganha de ninguém. Ele é justo. Já falamos em justiça há poucos minutos e Deus fala que não gosta de baganha de ninguém. Me perdoe os ouvintes que estão nos ouvindo nessa hora, mas é porque a palavra de Deus ela é uma coisa justa. E quando a gente não pode pular um trecho da palavra de Deus, porque ela é dura, ela é séria, ela é certa. Então a gente tem que incluir tudo. Então se você não for justo, você não herdará o reino de Deus. Fazer como diz, você vai bater na porta e vai ter que sair de ré, porque Deus não aceita aquele que não é justo. Amém? Graças a Deus. Bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão a Deus. Olha como é lindo e maravilhoso. Se você tem o coração limpo, se você não tem maldade, se você não fala do teu irmão, se você não olha a vida do teu irmão, se você é limpo de coração, você herdará o reino de Deus. Irmão, esses bem-aventurados que estou vendo aqui na Bíblia agora, que estou lendo para os irmãos, é uma coisa que alguém se queira aceitar Jesus nesta noite, sabe que se você seguir esses mandamentos aqui, você está pronto para entrar no reino de Deus. Porque aqui é uma escola que você está vendo o quanto Deus está ensinando. Está dizendo o que você tem que fazer para poder ter direito ao reino de Deus. Não é dizer assim, eu vou aceitar Jesus por isso e por aquilo outro. Porque tem muita gente que quer aceitar Jesus por um motivo. Se eu conseguir isso assim, eu vou aceitar Jesus. Se eu fizer ou se eu for em tal canto, eu vou aceitar Jesus. Não, primeiro você aceita Jesus, para que Jesus te conduza feliz e alegre e livre para chegar àquele lugar. Primeiro passo é aceitar Jesus. Aceitando Jesus, as portas, deixa que Jesus vai abrindo, vai derrubando os muros, quebrando as muralhas e levando você até onde o teu desejo está no teu coração. Que diz a Bíblia que Deus aceita os pedidos dos nossos corações. Ele faz, né? Os pedidos dos nossos corações. Mas para isso, a gente tem que, além de aceitar, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Aí diz aqui o versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, os pacificadores são aqueles que não gostam de ver conversinhas, não deixa o irmão numa situação difícil e depois vai falar para outro irmão, irmão,
isso está acontecendo com o irmão fulano, isso e aquilo outro. Não, irmão, pacificadores